tarde, eu me chamo Thaís Neves, sou terapeuta integrativa. É um prazer estar de volta aqui ao programa Show da Tarde. E hoje eu tenho um prazer de entrevistar o Jonathan Zimmermann, que é fisioterapeuta. Jonathan, seja bem-vindo ao nosso programa. Jonathan, qual é a especialização que tu atuas hoje? Hoje eu atuo na ortopedia e traumatologia e tratamento da dor, né? E também na clínica geral, certo? Já atuei também como fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva COVID. Jonathan, como foi essa tua passagem pelo COVID, né? A gente soube que houve pessoas que ficaram com sequelas, houve pessoas que tiveram que ter o pós-COVID, né? Como foi o teu trabalho que tu atuou? Então, foi muito desafiador, né? Eu acho que para todos os profissionais da saúde. E a gente tentou, de certa forma, trazer um conforto, né, para esse paciente, dar o melhor atendimento possível, né? Então, o fisioterapeuta, ele é responsável, né, dentro de uma unidade de terapia intensiva, em cuidar da parte respiratória desse paciente. Então, a gente atua com manobras respiratórias, a gente controla os parâmetros de ventilação mecânica invasiva, não invasiva, e também a gente contribui para a parte mecânica desse paciente, né? Ou seja, os exercícios, mesmo que ele esteja entubado, sedado, a gente precisa movimentar esse paciente para evitar lesões ortopédicas futuras. Muito foi se falado, né, pelo papel do enfermeiro, né, da enfermeira, da enfermagem, sim, durante o paciente estar, né, no hospital. E pouco se falou que também havia outros profissionais, inclusive a fisioterapia, né, porque a situação do paciente está entubado, é importante a gente saber que existe alguém que está ali olhando por aquilo, né, além dos enfermeiros, né. E essa situação de respiração via a tubulação, enfim, é algo que a gente não só vai presenciar quando está ali internado na UTI, né? Exatamente. É interessante que, né, que as pessoas saibam que quando a gente atende um paciente no hospital, a gente tem uma equipe multiprofissional por trás, né? Então é composta por médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, tem os assistentes sociais, nutricionistas, né? Toda essa equipe auxilia o paciente aí, né, nesse tratamento, nesse momento da vida dele que é tão sensível, né? E a gente precisa ter um olhar atento a esse paciente. Jonathan, quanto tempo tu atua na fisioterapia? Há 7 anos já. 7 anos, isso. E o que te levou a trabalhar com a dor crônica? Então, uma das minhas formações, né, também é em dor crônica, e é que eu gosto muito de trabalhar com o paciente e ver ele de uma forma global, né? E a dor crônica é isso, você precisa olhar esse paciente e ver que a dor não é só física, a dor é física e emocional, né? E a gente precisa ter um olhar atento para esse paciente e encontrar os tratamentos mais adequados para ele. Lógico que a gente precisa ter uma equipe multiprofissional também, né, por trás disso tudo, composta por médicos, como eu falei, enfermeiros, nutricionistas, né, cada um atuando na sua área. E tu achas que esse processo, como eu vou te perguntar, o paciente consegue compreender isso, que essa dor que está no corpo dele também pode ser emocional? Às vezes não, ele acha que é só físico e que em algum momento vai passar, né? A gente inicia com uma dor aguda e essa dor pode cronificar, certo? Hoje, né, ela é uma doença já, a dor crônica é uma doença, né? Agora em janeiro de 2022 saiu o CID-11, né, que é o Código de Doenças, e já consta ali que a dor crônica é uma doença. Então, a gente precisa ter um olhar atento a isso, né? E precisa explicar para o paciente que tem tratamento. Não há cura, mas tem tratamento para a dor crônica, né? E o paciente pode conviver muito bem. E, nesse caso, precisa ter umas mudanças de hábito saudável também, né? Alimentação, exercícios físicos, né? Alguns hábitos na sua residência precisam ser mudados. E quanto tempo leva um tratamento, vamos falar de dor crônica? Quanto tempo leva, quanto tempo o paciente passa
ali na clínica? É muito relativo, né? Não dá para a gente falar em tempo quando se trata de um paciente com dor crônica. Alguns evoluem mais rápido, outros nem tanto, porque a dor ela é multifatorial, né? Então a gente tem que levar em consideração os fatores socioeconômicos, né? Tem fatores espirituais também que são, né, religiosos, né, de cada paciente, econômicos, né? A gente precisa olhar atentamente a tudo isso, né? E cada paciente vem com uma demanda diferente. Tem pacientes que com algumas sessões já ficam super bem, outros precisam de um pouquinho mais. E o que diferencia esses pacientes? O que tu acha assim, que faz uns pacientes ter uma melhora mais rápida e o outro é mais demorada? São esses fatores. Alguns têm alguns fatores mais complicados que a gente precisa tratar, por isso que é super importante o acompanhamento com outros profissionais da saúde, né? E outros não, já chegam para a gente, né, mais tranquilos, com uma demanda um pouco menor, e isso ajuda bastante, né, no tratamento deles, para ser um pouquinho mais rápido. A gente precisa olhar o paciente num todo e verificar esses pontos e acionar os profissionais quando necessário. E lá na tua clínica, como que tu trabalha? Quais são os tipos de tratamentos que o paciente vai encontrar? Então, eu primeiro faço uma avaliação fisioterapêutica, né? Eu gosto de entender a rotina do paciente, entender como ele se comporta, como é o trabalho dele, e a partir desse momento eu faço uma conduta fisioterapêutica para ele, né? Essa conduta consiste em exercícios, tá? Nós temos aparelhos de alta tecnologia lá na clínica também, como laser, ultrassom, né? Tecarterapia, que são aparelhos modernos que auxiliam no tratamento da dor e na reabilitação traumato-ortopédica também, né? Temos as manobras, terapias manuais, temos as técnicas, algumas invasivas em fisioterapia também, todas elas auxiliando o paciente no tratamento da dor e da reabilitação traumato-ortopédica. E como que funciona a reabilitação? Mesma situação, o paciente chega, eu faço uma avaliação, pode ser um pós-cirúrgico, né, um pós-operatório, ou o paciente sentiu alguma dor, né, não teve o profissional médico ali como profissional de primeiro contato, chegou para a gente fisioterapeuta, a gente avalia, né, eu avalio esse paciente, faço uma conduta fisioterapêutica para ele e ele vai seguindo ao longo das semanas, a gente vai modificando, né? Basicamente segue o mesmo padrão ali do tratamento da dor. E esses tratamentos são indolor? A pessoa vai chegar lá com receio? Porque eu já tenho uma dor crônica, Sim. né? E tem pessoas que às vezes evitam o tratamento com medo de sentir mais dor, né? Então, não vou dizer que não dói, né, algumas técnicas o paciente realmente vai sentir um pouco de dor e desconforto, mas eu, como fisioterapeuta, um profissional da saúde, entendo que cada paciente tem um limiar de dor. Então, eu vou controlando isso, né? Essa resposta que o paciente vai me dando, facial, né, verbal, tudo isso é uma maneira para que eu veja até onde eu posso ir com esse paciente, né? Mas a grande maioria das técnicas, o paciente não vai sentir dor, tá? E eu cuido bastante disso também, para que seja o mais confortável possível para ele. Até porque ele já busca, né, a melhora, né? Exatamente. E quando eu até acredito assim que quando a pessoa vai disposta a se tratar, a se curar, é muito mais rápido, né? O paciente precisa ter esse entendimento que ele também precisa se ajudar, né? Que não está só na mão do profissional, mas dele também. Exatamente. Eu acho que ainda é muito difícil as pessoas terem a compreensão que os problemas emocionais refletem no corpo, né? E cabe a nós que somos profissionais de saúde mostrar, né, de uma certa forma que ele possa compreender, mas é claro, cada um no seu tempo, né? Exato. Jonathan, eu gostaria que tu passasse para a gente o endereço, o nome da clínica, para as pessoas te procurarem. Sim, eu atendo dentro da clínica Juliana D'Ambrose, Reabilitação Funcional, que fica no centro de Florianópolis, na rua Presidente Coutinho, 311. Ah, é bem fácil de encontrar, né? Isso, fácil. A localização é ótima, né? Lá nós temos aparelhos de alta tecnologia, profissionais capacitados. E isso é muito bom para a recuperação do paciente.
concordo totalmente, Jonathan. Jonathan, eu agradeço muito a tua participação. Gostei muito da nossa entrevista. Te desejo sucesso, porque o ano realmente ainda está começando, tem muita coisa por vir, né? Sim. E que Deus abençoe teu trabalho ainda mais. Obrigado, eu que agradeço. Voltamos em seguida. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina.
Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primer TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Voltamos com um assunto muito atual. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar. Algumas pessoas ainda não perceberam que já estão tendo esses sintomas. Hoje eu vou entrevistar o doutor Erci Soar, que é médico psiquiatra. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Thaís. Eu tenho certeza que o senhor tem muito a nos falar. E eu gostaria de que a gente começasse a nossa entrevista, que o senhor falasse hoje qual é o tipo de maior procura no seu consultório. Olha, eu como não trato de quadros psicóticos, aqueles quadros mais graves que exigem internação, eu tenho um consultório particular, eu trato basicamente de quadros depressivos. Essa é a maior procura. E ansiedade, transtornos de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e, entre esses quadros todos, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que era um quadro que só se tratava na infância, mas que hoje se sabe que adultos também têm. Tenho pacientes que me procuraram lá com 60 anos e que iniciaram o tratamento com melhora importante. E entre esses quadros todos tem a bipolaridade, né, que acaba chegando mais ao psiquiatra, especialmente ao psiquiatra mais experiente, porque muitos quadros hoje estão sendo tratados por clínicos gerais que prescrevem antidepressivo, por neurologistas que trabalham muito com transtornos psiquiátricos. E quando é um transtorno mais simples, uma depressão que você dá um antidepressivo e melhora, o paciente fica fazendo o tratamento com esses especialistas. Mas nem sempre aquela depressão vai melhorar, né? Há uma porcentagem de quase 30%, alguns dizem até 50%, de depressões que não melhoram no primeiro tratamento. E há algumas que mesmo com 2, 3 tratamentos e com mudança não vão melhorar. Muitas vezes não são depressões. Às vezes, especialmente em quadros que pioram com antidepressivo, você vai descobrir que aquilo ali tem por trás um transtorno bipolar. O transtorno bipolar é um quadro que tem fases de ativação, de aceleração, de ganho de energia, de euforia, de um humor expansivo, que a gente chama de mania, e tem fases depressivas. Mas, como os pacientes geralmente procuram na fase depressiva, muitos são tratados como se fosse só depressão. E, às vezes, o tratamento acaba piorando esse quadro. Há estatísticas que mostram que entre 6 a 10 anos demora para que um bipolar seja diagnosticado. Até lá, ele ou não procura ajuda, ou é tratado como depressão, como ansiedade, até que o diagnóstico seja feito. Eu acredito que deve haver uma confusão, né? Porque a bipolaridade, a pessoa muda o humor também, né? E a depressão, há casos em que a pessoa está ali vivendo a sua vida normalmente, saindo, se divertindo e tal, mas ela tem um quadro depressivo, né? Será que pode ser isso? A bipolaridade tem fases depressivas, a clássica. Por isso que se diagnosticava menos, porque antes a gente só diagnosticava a bipolaridade chamada tipo 1, que são fases bem depressivas, claras, e fases maníacas, que são essas fases em que a pessoa fica expansiva, fica sociável, fica com a libido, com o interesse sexual acentuado, gasta mais dinheiro do que pode, aquela pessoa que você entra no elevador e está falando da própria vida, fala com todo mundo.
Quando isso é muito intenso, a pessoa sai fora da casinha e começa a ter conduta, às vezes começa a ficar paranoide, ter delírios, aí é um quadro de mania franca e que precisa ser tratado. Mas a gente foi descobrindo ao longo do tempo que tem muitos quadros que a gente chama do espectro bipolar, que são quadros menos graves, em que, ou às vezes, os sintomas depressivos estão misturados com os sintomas maníacos, então a pessoa tem uma inquietação, uma aceleração do pensamento, uma irritabilidade, mas o humor depressivo, sintomas, pensamentos suicidas, falta de energia, daí a pessoa fica lentificada. Existem quadros mistos, e existem quadros em que a depressão predomina e apenas em pequenas fases a pessoa entra em fases maníacas. Mas em todos, na bipolaridade, a depressão geralmente predomina. A maior parte dos pacientes ficam mais tempo em depressão do que em mania, em fase de ativação. E a pessoa já nasce com a bipolaridade e vem desenvolvendo mais sintomas, ou é algo que pode surgir em um certo momento da vida? Normalmente não surge em fases tardias. Como a maior parte dos transtornos psiquiátricos, ou surge na infância, como o déficit de atenção, os transtornos de personalidade, que já surgem desde a infância, ou surgem no início da vida adulta, né? Então, a bipolaridade, os primeiros surtos, geralmente são no início da vida adulta. Mas, como eu disse, como predomina muitas vezes a fase depressiva, ela aparece mais, e as pessoas procuram o psiquiatra mais quando estão deprimidos, muitas vezes ficam erroneamente sendo tratados como depressão, e às vezes o tratamento antidepressivo até piora, porque antidepressivo para um bipolar, ele não só não funciona, como pode piorar o quadro. Então, essa é uma diferença que o clínico, o psiquiatra, tem que ter bem claro e pesquisar se ele teve aquelas fases maníacas, aquelas fases de excitação, de aceleração, porque daí o tratamento é feito com estabilizadores de humor. O mais famoso é o lítio, mas tem também alguns anticonvulsivantes que também são usados, né, como estabilizadores de humor. Mas, como todos os transtornos psiquiátricos, há um componente genético. Não quer dizer que se você tem na família, vai ter também. Pode ter parentes depressivos só, ou ansiosos, e a pessoa desenvolver. Mas, geralmente, com muita frequência, você vê algum quadro ou algum parente, às vezes que foi diagnosticado como esquizofrênico, às vezes que se trata só como depressão, mas que você for ver é um bipolar. Falando de déficit, que é um assunto também bem atual, o senhor comentou que algumas pessoas estão percebendo isso na fase adulta. E o senhor acredita que o que levou tanta demora para ser diagnosticado? Quais foram os sintomas que fizeram ela perceber que havia algo diferente? A falta de conhecimento no sistema escolar e os preconceitos, porque há uma discussão na sociedade muito grande, muita gente acha que usar aquelas medicações para tratar de crianças que são psicoestimulantes, como a famosa Ritalina, né? E existe outra no mercado também, que isso vai alterar a mente da criança e tal. Então, é uma criança geralmente hiperativa, que não consegue se concentrar nos estudos, que tem dificuldade para fazer uma tarefa escolar em casa, porque a cabeça está sempre girando, porque está sempre para lá e para cá, e vem com dificuldades, às vezes consegue compensar esses sintomas, e muitas vezes chega ao consultório com uma queixa de ansiedade, você vai ver, é um déficit de atenção. Também o déficit de atenção, porque tem um componente de hiperatividade, pode às vezes se confundir com bipolaridade, com a fase, mas o que diferencia é que no déficit de atenção, geralmente existe uma história que começa na infância. A gente diagnostica no adulto, mas é preciso que você encontre na infância já sintomas. Ele
não parece aparecer só na fase adulta. E como que é feito esse, vamos supor, eu procuro psiquiatra, no seu caso, no seu consultório, como é feito esse diagnóstico? É claro que uma consulta só não vai resolver o problema, né? Isso é importante a gente passar, né? Às vezes, quando é um caso bem típico, você consegue, só com a entrevista, fazer uma consulta só. Existem algumas escalas, que são questionários padronizados, que a pessoa responde e, com a pontuação, você tem uma indicação se a pessoa tem um déficit de atenção, uma depressão, uma ansiedade. Mas, essas escalas são geralmente mais utilizadas em pesquisa, em instituições, especialmente para pesquisas epidemiológicas. No meu consultório, embora eu use eventualmente as escalas, o diagnóstico é geralmente clínico, é entrevista, às vezes mais de uma, às vezes você faz um teste terapêutico, você pensa que é uma ansiedade e não melhora, né? Enfim, a psiquiatria ainda é uma especialidade eminentemente clínica. Nós carecemos de exames de imagem, de exames de sangue, de parâmetros clínicos que possam nos dizer isso é tal doença, já está controlada, pode reduzir o remédio. Alguns remédios a gente mede no sangue a dosagem, mas são alguns só, especialmente para bipolaridade. E a gente, às vezes, faz alguns exames para excluir que a pessoa esteja com pouca vitamina ou com transtorno de tireoide, mas não existe um diagnóstico de laboratório para dizer você tem uma bipolaridade ou você tem um déficit de atenção. Então, o diagnóstico é meramente clínico. Doutor Hercy, eu gostaria muito que o senhor passasse para a gente onde fica a sua clínica. Eu trabalho no centro de Florianópolis, num consultório particular, já fui professor universitário, estou aposentado do CEPOM, onde eu atendia pacientes oncológicos, então tive um grande tempo de experiência com pacientes oncológicos também, mas atualmente estou apenas no consultório que fica no centro, perto do CEISA Center, no centro de Florianópolis. Mas atendo pacientes de São José, de Palhoça, de Biguaçu, de toda a região. Que legal. Na nossa telinha vai aparecer o contato do Dr. Hercy, e eu espero que vocês tenham compreendido que a psiquiatria é segura, que vocês podem procurar ao conhecer os seus sintomas, porque nós já sabemos o que a gente sente. Muita gente não exterioriza, não fala, né? Mas sabe o que está sentindo, para se sentir à vontade de procurar um profissional. Só para complementar, as pessoas têm medo de que a medicação vai fazer mal. É preciso se dar conta de que a doença, o transtorno psiquiátrico, faz muito mal. Ele propicia doenças clínicas, piora de outras condições, piora da atividade inflamatória do organismo, além de trazer prejuízos relacionais, prejuízos profissionais enormes. Então, as pessoas, às vezes, porque têm preconceito de tomar uma medicação, têm enormes prejuízos. Ou, às vezes, porque não querem gastar com uma consulta ou com um remédio, acabam tendo prejuízos econômicos que superam muito isso. Então, procure ajuda. Tá certo, doutor Hercy. Muito obrigado pela sua participação. Foi bem esclarecedora. Voltamos em seguida. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena, Madalena.
Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. O ano novo começou, eu tenho certeza que muita gente já está planejando para as novas conquistas. E agora eu estou aqui com a pessoa que vai te ajudar a escolher o seu veículo, aquele do sonho, aquele que está pensando faz um bom tempo, só está faltando coragem para ir atrás desse negócio, não é mesmo, Isaías? Isaías, seja bem-vindo ao nosso programa, o programa Show da Tarde. É Isaías Braz. Isaías, fala para a gente onde fica a tua revenda. Olá, Thaís. Para mim é um prazer estar aqui. Agradeço o convite. A minha revenda fica no norte da ilha. Nós temos um ponto nos Ingleses, né? Atendemos toda aquela demanda e também com a expansão aí da internet, não tem lugar para a gente atender, né? É verdade, né? A internet, ela facilitou a vida de muita gente. E para o teu trabalho, como que ela te ajuda? Então, hoje o cliente ele escolhe, né, o carro através da internet. Então, antes ele tinha aquele trabalho de sair em porta, loja em loja, para ver o que interessava a ele. Então, hoje ele acessa na palma da mão, ele verifica o carro que ele quer e, a partir daí, ele faz a escolha. O bacana é que ele pode também consultar a idoneidade da loja. Então, isso é bacana. Então, ele consegue verificar ali se aquela loja realmente é confiável. E aí, então, ele escolhe o carro e também já seleciona a loja, legal, e aí ele pode fazer o trabalho dele, que é a compra, conquistar, realizar o sonho dele, né? E há quanto tempo tu atua no mercado? Porque o mercado dos veículos, ele aqui, pelo menos na região de São José, é bem concorrido, né? Tu já atuou em São José também, né? Sim, na Josué de Bernardes, tivemos uma loja ali durante 6 anos, né? Eu estou no mercado desde 2006, então, bastante tempo. O mesmo número de telefone, já vi vários, né? Entrar, sair, a gente está no mercado em pé, firme, uma clientela muito sólida, então temos bastante tempo, uma experiência larga para poder atender o cliente, dar o retorno que ele tanto espera, né? Que é um mercado bem complicado para quem não conhece, não tem esse acesso, então a gente está sempre mostrando que nós estamos do lado certo do negócio. É que o carro, ele também, todo mundo usa, né, o termo que o carro faz parte da família, né? Então, quando a gente procura um veículo, geralmente, a maioria das pessoas ficam mais do que 5 anos com aquele veículo, né? E não quer o quê? Se incomodar, né? Sim. Que tipo de veículos que tu trabalha lá na loja? Trabalho com seminovo, né? Então, gira bastante. Se eu te falar que nosso carro tem carro de 12 mil a 200, é um número bem bacana. Temos um estoque bem variado. E aquele carro que que a gente não tem no momento no estoque, anotamos, vamos para o parceiro, pegamos o carro com o parceiro, verificamos se está em condições de apresentar ao cliente, né? Não é só vender um carro, você cria um elo, uma amizade, uma confiança, que eu sempre digo para os rapazes que trabalham comigo, que é uma equipe muito boa, eu digo, são tantas lojas que tem na cidade, e ele parou aqui, então vamos dar atenção, vamos dar o atendimento que ele merece, a atenção que ele merece, a transparência que ele merece. Então, a gente trata o cliente como a gente quer ser tratado.
Nessa hora ele está indo comprar um sonho, né? Exatamente. Como eu iniciei na entrevista, ali, algumas pessoas estão planejando ali um certo tempo, economizando, ou então agora é o momento que eu posso comprar aquele carro que eu tanto quis, né? Então eu acho que é por isso que é importante na hora da venda ter um bom atendimento. E falando nisso, quantas pessoas fazem parte da tua equipe? Nós temos uma equipe, 5 comigo, né? Todos eles muito bem preparados para fazer um bom atendimento, esclarecer qualquer dúvida. O cliente sai dali realmente satisfeito. Eu sempre digo, a nossa oportunidade de mostrar a diferença é quando ele está aqui, na nossa frente. Vamos fazer o melhor. Vamos dedicar tempo, atenção, tirar todas as dúvidas, não tem nada, ele sai sem dúvida. E caso tenha alguma dúvida, ele tem um contrato na mão para estar ali revisando o que foi feito, como foi feito. Então, é transparência realmente do começo ao fim. Isaías, de 2006 para cá, o que mudou no mercado dos veículos? O que tu acha? Hoje está melhor? Como é que está? Então, eu vejo melhor, sim. O veículo mudou, né? Está sempre mudando. O processo também ficou mais fácil. Eu lembro que quando eu comecei era uma coisa assim, de 7 cabeças, era muito difícil, né? Até você pegar um conhecimento, era uma coisa muito complicada. Hoje a pessoa entra, em pouco tempo ele já domina o mercado, né? Ele domina aquilo ali. Para mim mudou bastante de 2006 para cá, com relação ao banco, ele ficou mais fácil, né? O cliente ter acesso na palma da mão, ele sabe exatamente o valor que ele financiou, que antes não sabia, né? Exatamente o valor do carro dele, que é a tabela, tudo ficou mais transparente, né? Antes a pessoa era, muitas das vezes, surpreendida, fazia um negócio na loja e chegava em casa um carnê completamente diferente. Eu acho que antigamente, como a gente não tinha muito acesso a essas informações, o vendedor ia lá, porque o vendedor sabe o que ele está falando, ele sabe o que ele está te vendendo, mas às vezes a pessoa é leiga, né? Ela só quer sair com o carro. Exato. E eu acho que acontece muito isso, que já aconteceu até comigo. A gente vai naquela ânsia de comprar, de ter, de tirar da loja e não vai a fundo verificar o que está comprando, quais são as condições, né? E eu acho que hoje em dia os aplicativos dos bancos facilitaram isso, né? Sim. Falando sobre isso, quais são os bancos que tu trabalha lá? Todos os bancos, na verdade, todos os bancos tradicionais, né? Se eu posso citar o nome aqui, eu posso estar falando, seja Itaú, Bradesco, Santander, BV, Pan-Americano, Daicoval, Safra, todos os bancos disponíveis, né? E eu sempre digo, o cliente fala, tal banco é bom? Eu falo, ele depende muito de você, né, como você se relaciona com ele, e vamos procurar entregar aquele que dá menor taxa, né? Vamos dizer assim, eu quero um cliente fiel à loja, eu quero que ele saia sorrindo e indique a loja, indique aos amigos, né? Essa é a minha intenção, e tem dado certo. Eu acredito que hoje está mais fácil, né, de trocar de veículos. Eu acho que ali nos anos 90 era difícil quem tinha essa possibilidade, né, de estar sempre trocando a marca, trocando o modelo, enfim. Mas hoje está muito mais facilitado. Eu digo sempre, Thaís, que é importante você absorver conhecimento, tá? Para passar conhecimento. Então, eu estou sempre estudando, incentivo os rapazes a estudarem também o assunto. Quando o cliente está na sua frente, as dúvidas têm que ser sanadas, eu acho que isso é importante, e você passar uma autoridade naquilo que você trabalha, né? Se você não tem informação suficiente para passar, o cliente percebe, você lida com um público variado, né? Então, a segurança que você passa para o cliente mostra quem realmente, de fato, você é. Se é uma pessoa confiável ou não, sabe do assunto ou não, sabe o que está falando. Então, estar preparado para qualquer tipo de público faz toda a diferença, com certeza. Com certeza faz, porque além de estar comprando sonho, é um bem, né? E tudo que menos que as pessoas querem é se incomodar. Isaías, a gente estava falando ali da tua equipe, tu falou que tem essa situação de estar sempre se aprimorando e tal. Tu tem notado qual é a maior procura hoje? O perfil aqui de Florianópolis? Qual é o tipo de veículos que mais as pessoas... Vamos falar em economia. Tá. Qual é o tipo de veículos que procuram? Então, se eu for falar de veículo, assim, eu vou colocar um Voyage, o Versa, né, o Siena. Por quê? Muita gente procurando colocar o carro no aplicativo. Então, esse volume está muito grande. O combustível, você sabe, está bem alto. Então, as pessoas querem um carro que seja nesse patamar aí e econômico, né? Entendi. E aí, se tiver com GNV, melhor ainda. Muitos estão falando assim. Então, vou colocar aqui, essa é a maior fatia hoje
a nossa procura tem sido essa. Sim, são carros sedãs, né, que são bonitos e são econômicos, né? Exatamente. E tem a facilidade de colocar o gás. Nós falamos em motorista de aplicativo, tu notou que teve uma melhora, uma procura por esse perfil de cliente? Sim, inclusive o seguinte, com a situação ocorrendo, algumas pessoas perdendo emprego, trocando de empresa, algumas pessoas desempregadas, né? Eles olharam essa situação do aplicativo uma solução. E aí o que fazer? Então vou comprar um carro. Então acaba respingando aí esse volume grande na gente. Começar a procura, Isso, né? E o ano já começou bem? Já começou bem. Porque, na verdade, eu sempre digo que você tem que estar bem. Tá? Quando fala em crise, eu sempre falo, olha, eu resolvi não participar, eu estou sempre bem. Exatamente. E o cliente percebe essa diferença, estado de espírito. Eu sempre digo, se ele passar em 10 lojas, todos eles estão desanimados, vai chegar na nossa, a gente vai estar animado, empolgado, incentivado. A coisa acontece. Eu super concordo com essa tua linha de raciocínio. Também não acredito na crise, a crise também não vai respingar em mim. Eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente que trabalha no comércio ter esse ânimo, esse respiro para trabalhar. Porque quando a gente acaba acreditando, ouvindo muito que está lá fora está ruim, não é o momento de comprar, não é o momento de adquirir, a gente acaba meio que estagnado e aí sim entrando na crise, né? Exato. Isaías, eu agradeço a tua participação aqui no nosso programa Show da Tarde. Muito bacana te conhecer, porque eu já ouvi teu nome. Obrigado. Já é uma pessoa conhecida, tá, gente, do comércio de veículos. Faço a minha indicação para que te procurem. Obrigado. Boas vendas, né? Que seja um ano de muita prosperidade lá na tua revenda. Obrigado, Thaís. Obrigado a todos. Estou à disposição. Voltamos em seguida. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina.
coração nos olhos desta verde natureza. Abre os braços livre e solta pela liberdade. Voa pássaro amigo que canta no vento, traz a alegria, toda a euforia da mata amiga deste meu viver. Voa pássaro amigo que canta no vento, traz a alegria, toda a euforia da mata amiga deste meu viver. Mas chega o homem vil e cego pelo seu querer, gananciosamente mata para enriquecer, sem lembrar que respirar está no coração das matas, virgens, rios, florestas do meu sertão. Sem lembrar que respirar está no coração, não mata não, as matas, virgens, rios, florestas do meu sertão. Coração que se agiganta em peito amordaçado, que luta por tudo aquilo que se tem direito, pela natureza viva que se agoniza. Vamos dar as mãos nesta união, pelo desencanto da destruição. Pela natureza viva que se agoniza, vamos dar as mãos nesta união, pelo desencanto da destruição. Mas chega um homem vil e cego pelo seu querer, gananciosamente mata para enriquecer, sem lembrar que respirar está no coração das matas, virgens e florestas do meu sertão. Sem lembrar que respirar está no coração, não mata não, as matas, virgens, rios, florestas do meu sertão. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena, Voltamos a falar de sonhos. Eu estou aqui com o Cláudio Costa, do Magalu Consórcio. Cláudio, seja bem-vindo. Cláudio, o que é consórcio? Explica para a gente.
Olha, consórcio é uma maneira que as pessoas conseguem realizar o seu sonho, né? Eu digo que tem 3 formas de você realizar o seu sonho. Primeira delas é você tendo dinheiro para comprar à vista, certo? Segunda forma, eu não tenho dinheiro para comprar um imóvel à vista, não sei você, né? Mas muitos clientes, mesmo tendo, preferem não utilizar e deixar uma reserva. A segunda forma de realizar o seu sonho é o financiamento. O financiamento ajuda as pessoas a conquistar o sonho, porém, você paga 3 vezes o valor que você financiou no final de 400 meses, né, 35 anos, como normalmente é feito o consórcio, como é feito o financiamento. Já o consórcio é a maneira que a gente reúne para você resolver o problema de não pagar esse financiamento 3 vezes. Eu coloco você num grupo de pessoas que têm o mesmo interesse que você, casa, carro, caminhão e muitos outros que a gente vai conversar aqui ao longo do dia, e você vai pagar esse bem apenas uma taxa administrativa. E essa taxa administrativa vai ser infinitamente melhor do que o financiamento. Vamos dar um exemplo? 100 mil financiado hoje, você pagaria 300 mil de financiamento. Feito num consórcio, uns 100 mil, mesmo 100 mil, sem precisar da entrada, que no financiamento precisa da entrada, você vai pagar em torno de 127 mil. Aí eu faço uma pergunta para você que está ouvindo, né? Você prefere pagar 327 mil ou pagar 127 mil no imóvel de 100 mil? Eu deixo aí a reflexão, mas é claro que você consegue, com essa diferença, 200 mil, pagar quantos meses de aluguel para guardar até ser contemplado. Então, esse é o grande segredo do consórcio. A maneira da pessoa pagar menos, conquistar o mesmo bem e ser feliz com a mesma parcela ou até uma parcela menor, na metade do prazo do financiamento. E, Cláudio, o que participa do consórcio? O que eu posso fazer com um consórcio? Olha, o consórcio hoje, vou falar do consórcio Magalu, porque nem todos os consórcios trabalham com todos os segmentos, né? Hoje eu trabalho no segmento de imóvel, que serve para construção, serve para compra do terreno e construção, o imóvel pronto, o apartamento, área rural, o nosso é o único consórcio que também você pode comprar um sítio, a área rural, para você realizar aquele sonho de ter o canto, como também a casa na praia. Todos esses é possível. Cláudio, é possível comprar no exterior? Também é. Né? Nossa, que bacana. Isso, então a gente tem que fazer um planejamento para cada pessoa, dentro do perfil de cada pessoa. Eu entendo o que ela precisa e o que ela possui de entrada, de valor que possa ajudar, né? Dando lance para não depender apenas do sorteio e antecipar para que ela pegue esse valor mais rápido para comprar o seu imóvel. Entendi. E hoje, qual é o perfil de cliente que está procurando o consórcio? Hoje são todos os perfis, tá? Às vezes a pessoa acha que é só quem tem muito dinheiro. Não. Quem tem muito dinheiro procura para diversificar os seus investimentos. Já tem lá o dinheiro em poupança, aplicação, CDB, ações e até no imóvel, mas hoje com o consórcio é um baita do investimento, porque você pode pagar uma parcela, pode ser sorteado ou pode ser ofertado o lance e já está com a carta liberada para comprar o seu imóvel. Comprando o seu imóvel, você pode alugá-lo, né? E com o valor do aluguel, praticamente você paga o valor da parcela do financiamento. Tu tocou num assunto que é muito importante a gente falar, que algumas pessoas têm a impressão que o consórcio vai ficar pagando e não vai ver tão cedo aquilo que está comprando, né? Isso. Então é importante a gente deixar claro que o consórcio não tem como dar garantia para você que você vai pagar uma parcela e ser contemplado, né? É feito de forma que todos dentro do grupo tenham a mesma oportunidade. Alguns vão poder dar lance maior porque tem recurso, ou podem utilizar uma parte da própria carta, dependendo do plano, 25%, 30% da própria carta, e ajudar para ser contemplado um pouco mais rápido, mesmo sem ter o valor, desde que consiga pagar uma parcela um pouco maior, né, que inclua esses 25% e 30% no valor do consórcio que ele vai fazer. Automaticamente, quando ele for contemplado, usando esse lance, a parcela vai ser recalculada. Então, se ele usou 25%, a parcela deve diminuir em torno de 25% também. Olha, que ótimo. E tu acha que hoje em dia as pessoas tiraram aquele receio de fazer consórcio, com medo de que, não gosto de falar a palavra golpe, mas que desse errado? Sim. Hoje o consórcio é muito fiscalizado pelo Banco Central e as principais agenciadoras de consórcio, empresas de consórcio, são filiadas à ABAC, que cobra e que gerencia para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Mas eu sempre digo o seguinte, quem manda mesmo é a segurança que você dá para o seu cliente. No meu caso, especificamente, além dos meus 35 anos aí na área financeira, que auxilio as pessoas para acharem o melhor plano, eu trabalho com o consórcio Magalu, que tem a segurança das lojas Magazine Luiza.
tá? E aí, uma empresa séria, maior empresa varejista aí do Brasil. Então, tem toda uma segurança que a pessoa dá. Cláudio, onde é que você fica? Eu fico na loja da Presidente Kennedy, aqui em Campinas, e também fico em home office e faço as visitas. Por quê? O meu trabalho não é só, Cláudio, preciso de uma carta de 100 mil e vender. Não, eu tenho que ver o perfil de cada pessoa. Às vezes a pessoa fala que quer 100, mas precisa de 150, na verdade. Ela não tem noção de quanto está o imóvel, de quanto está o terreno, de quanto está o material para construção. E aí eu auxilio nisso também pela minha experiência que eu tenho aí de vários anos, e eu acompanho o mercado também, tanto de imóveis como de veículos, né, para poder dar essa segurança para a pessoa, para que ela escolha o plano que seja mais adequado para ela. É importante fazer essa consultoria, né? Que é como tu falou, às vezes a pessoa está pensando que aquele valor X vai ser suficiente, depois não é, dela não consegue fazer novamente ali o outro consórcio, então é melhor fazer esse planejamento e essa consultoria. Isso. Além dos imóveis, dá para fazer outro tipo de consórcio? Sim, sim. Hoje eu digo o consórcio Magalu é para tudo, né? Para tudo mesmo, porque você pode fazer o consórcio de imóvel, que eu já falei com todas essas opções, de veículo, usados até 10 anos de uso, e hoje no mercado nós somos o único consórcio que aceita veículos até 10 anos de uso, né? A maioria 5, 6, 7. Dá para a gente fazer, então, a troca? Dá o veículo de uma entrada? Sim, você pode ofertar o veículo usado como lance. Né? Eu tenho um lance fixo de 45% da carta, soma o seu veículo, mais o dinheiro que você tem. Para quê? Para que você tenha mais chance de ser contemplado. E aí eu não fico com o seu carro, eu pego o valor de avaliação, confiro como se você estivesse me dando dinheiro, libero a carta de crédito para você somar com o seu veículo e comprar o carro que você queira. Pode ser concessionária, pode ser de um particular, de um amigo, do pai, do irmão. Às vezes tem um veículo muito bom que conhece a procedência, é muito mais seguro, né? Sim. Isso é até interessante as pessoas saberem. Não tem aquela impressão de que eu vou dar o meu carro e vou ficar sem carro e vou estar ali pagando. Então, é um sinal. Sim, sim, sim. Na verdade, a pessoa oferta o lance e ela só vai oferecer esse lance, dar o dinheiro que ela ofereceu somente na certeza que ela foi contemplada. Eu vou verificar no grupo dela quem que deu o melhor lance e vou chamar primeiro quem deu os maiores lances em percentual, né, da carta. E com isso eu vou assegurar que todas tenham a mesma chance. Só que as pessoas não sabem quanto que as outras deram de lance, né? Então pode ser que não saia no primeiro mês, pode ser que tenha que tentar mais 1 ou 2 meses para ser contemplado. Eu auxilio para saber quanto que a pessoa está, qual grupo que ela vai participar, dentro da entrada que ela tem, para ela ter mais chance de ser contemplada. E, geralmente, é quantas pessoas que participam? Eu tenho grupos de 1.000 a 2.500 pessoas, né? Como é a nível Brasil, a gente tem 1.400 lojas, então se eu fechar uma carta por loja, eu fecho o grupo. Então, eu tenho um grupo aí de 900 pessoas e vão até 2.500 pessoas. E também faz parte minha escolher o melhor grupo para a pessoa em quantidade também de pessoas. Entendi. Tu sentiu alguma variação, assim, da pandemia para cá? Continua fluindo? Deu uma parada? Como é que está o mercado? Isso. No começo da pandemia, todo mundo se segurou. Por quê? Não sabia o que estava acontecendo, como é que ia ficar, né? Mesmo podendo pagar, mesmo tendo seu emprego trabalhando, as pessoas seguraram. Mas logo em seguida viram que, esse negócio não vai parar, né? A vida continua. E aí começou a reverter, foi oportunidades. Porque muitos estavam em casa, trabalhando de casa, e tiveram um intervalo para pensar, né? Se a casa era adequada, não era adequada. Porque uma coisa é você ficar o dia inteiro fora e chegar em casa só para dormir, né? Uma cama, um lugar para tomar um banho é suficiente. Mas, às vezes, se você trabalhar dentro de uma casa, precisa de um quarto a mais, de um lugar mais silencioso, uma casa maior, construir um escritório. Então, as pessoas começaram a procurar para isso. Porque, além de comprar a casa maior, também eu tenho cartas que servem para reforma, ampliação, compra de imóveis, né, sob medida. Então, começaram a se planejar nesse sentido. Então, eu acredito assim que, no máximo 6 meses após o início da pandemia, o mercado de consórcio cresceu muito. E como já foi divulgado, né, foi a melhor época em crescimento para os consórcios e maior número de cartas contempladas da história do consórcio. Nossa, que bacana. Para ver o quanto que cresceu, porque as pessoas pararam para se planejar, pararam para ver que o financiamento era mais caro. E agora, com as taxas de financiamento crescendo, novamente a procura está maior ainda aí dos consórcios, graças a Deus. Eu acredito também que hoje, com a internet, as pessoas elas têm mais conhecimento e também têm mais onde encontrar, né, onde buscar
essas informações, que antes tu só teria se tu fosse até o local. E na correria do dia a dia, às vezes a pessoa não tem tempo, né, para se planejar e para ir atrás, né, do local correto, não tem tempo de pesquisar. E tu tocou num ponto que foi muito importante. Com a pandemia, as pessoas começaram a trabalhar em casa. Muita gente que morava de aluguel percebeu que poderia, sim, adquirir um imóvel para ter mais conforto, principalmente porque o conforto que o apartamento, às vezes, não proporciona, né? Sim. Tu percebeu isso nos teus clientes? Sempre assim, ó, a gente observa um crescimento que está mudando a cultura do brasileiro. Aquela cultura imediatista de pegar e já entrar, estar no seu imóvel, está saindo, a pessoa está começando a fazer conta, ver o quanto que paga, né? Eu teve um cliente que foi fazer um financiamento há 2 semanas atrás e veio comigo com a proposta, vou fechar o financiamento. Eu mostrei a conta para ele de quanto que ele estava pagando com a simulação que ele fez e quanto que ele pagaria no consórcio. Ele disse, não, Cláudio, não vou mais fazer o financiamento. Eu prefiro pagar aqui 150 meses de aluguel, que ainda mesmo assim eu posso esperar o consórcio. Por quê? Porque o financiamento é muito caro. E hoje eu sei que eu estou aqui, amanhã o meu trabalho pode ser lá no norte da ilha, então eu posso escolher uma casa lá no norte da ilha no futuro, ou estou nessa cidade, e São José, mas no futuro eu quero Florianópolis. Então, ele só vai decidir aonde que ele vai utilizar, a forma que ele vai utilizar quando está contemplado. E mesmo quando contemplado, ele pode segurar a carta e esperar um melhor momento para comprar. Então, tem um poder de negociação muito grande com a carta aprovada, é como se tivesse dinheiro à vista. E isso ajuda as pessoas na negociação. Então, teve vários clientes aí meus que pagaram 20, 30 mil a menos no imóvel, negociando com a carta que eles tinham na mão. Olha que bacana. E tu percebeu, assim, há um público específico, diferença de idade, casado, solteiro, que está procurando consórcio? Isso. Que houve uma época que o consórcio era muito de solteiro, né? O pessoal queria ter o primeiro veículo e tal. Tu percebeu alguma diferença? Sim, não, eu percebi mais gente interessada, independente da idade, tá? Até alguns jovens, normalmente o jovem pensa primeiro no veículo, né? Normalmente, né? Até isso mudou um pouquinho, porque o jovem pensa no veículo, mas ele já pensa num veículo menor, uma moto ou algo do tipo, e já pensa no imóvel. Assim, eu quero ter um imóvel. Então, ele já prioriza ali. Porque hoje investir em veículo é bom quando você utiliza, você precisa para locomoção, mas se você anda pouco de carro, ele é um investimento que você faz, mas você está pagando em cima dele também uma despesa, né? A gente chama de uma família, tem a manutenção, tem seguro, tem uma série de custos. Então, a pessoa está priorizando primeiro uma coisa que é investimento, que é o imóvel. Depois que ele comprou, o imóvel fica valorizado e enquanto ele não compra, a carta de crédito dele todo ano valoriza. Então, ele sempre vai ter o dinheiro para comprar o imóvel dele atualizado. Então, por isso é que as pessoas também investem no consórcio, para fazer uma aposentadoria imobiliária, porque ela fala, e como eu falei, paga uma parcelinha, 2, 3, 10, que seja, vai ser contemplado. Ele compra o imóvel, aluga esse imóvel e vai se pagando. Está alugado, está se pagando, vamos para uma segunda carta de crédito. E vai fazendo de acordo com a capacidade dele, claro, mas isso dá segurança para ele no futuro, porque ele tem um imóvel valorizando que alguém está pagando e vai terminar o consórcio depois de um tempo e ele vai começar a receber só o crédito daquilo. Então, ele tem o retorno, que é a aposentadoria, e ainda tem o imóvel, se precisar vender, fazer um negócio, ele consegue negociar com esse imóvel. Então, Cláudio, hoje é sim possível ter o primeiro imóvel e o segundo imóvel? Pode. Você pode ter, na verdade, quantos imóveis você quiser. Né? Então, o consórcio hoje permite que você tenha, dependendo do valor das cartas que você tenha, quantas cartas você quiser. Existe um limite do grupo. Então, se no grupo tem um valor de 10 milhões, eu não posso dar mais de 30% para uma pessoa só. Mas aí é praticamente impossível, né? Porque então, uma pessoa pode fazer mais de uma carta? Pode. Quantas a renda dela for compatível para pagar a parcela. Tem que ser só compatível com a capacidade dela de pagar. E explica, tu tocou no assunto de renda, a aprovação é tranquila? Leva mais quanto tempo para ser aprovado? Isso, na verdade, a carta, para você iniciar, eu faço a pré-consulta e já libero para ti a reserva, você faz o pagamento e ela já está valendo, você já tem a oportunidade de ser contemplado. Quando você é contemplado, é feita a validação, né? Manda o documento atualizado da sua renda para saber se a renda é ainda a mesma, do endereço, né? O seu trabalho, né? Tem gente que é autônomo, hoje eu consigo fazer para quem não tem carteira assinada, mas consegue comprovar através do seu trabalho, salão de beleza, manicure, através de divulgação em rede social do seu trabalho. Eu acho que o importante é isso, através de movimentação de extrato, é o único consórcio que aceita, né?
dentro do perfil de autônomo que esteja cadastrado. A pessoa que é assalariada tem um contra-cheque, já está ali na mão, ou faz o seu imposto de renda, está tudo certo. Mas a pessoa que trabalha como autônomo recebe troquinho, um pouquinho todo dia ali na conta e não comprova isso de outra maneira que não seja o extrato da conta, né? Tá certo, Cláudio. Muito obrigada, tá, pelos esclarecimentos. Te desejo sucesso em 2022. Estamos apenas começando o ano, com né? certeza. Tem muita coisa para acontecer. Espero que cada vez mais bons negócios para ti Que lá bom. na Rede Magalu. Eu agradeço, me procurem aí na rede social, né? Eu tenho certeza que eu vou poder ajudar vocês e realizar o seu sonho. Uma boa tarde e voltamos em seguida. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina.
Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primeiro TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Vamos falar de um assunto muito atual. Muitas pessoas estão passando por isso. Eu acredito que depois da pandemia despertou mais ainda atenção para a saúde mental, né? Saúde emocional. Eu estou aqui com a psicóloga Lísia Barcelos. Seja bem-vinda, Lísia. Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Certo. Lísia, qual é a tua percepção do momento atual sobre ansiedade? O que está afetando mais as pessoas? A ansiedade, na verdade, há muito tempo já, né, com toda a nossa vivência aí do mundo moderno, todo o avanço da tecnologia, a questão das urgências sociais que a gente vem vivendo e econômicas, inclusive, a ansiedade foi se transformando num sofrimento psíquico cada vez mais abrangente na questão das pessoas, né, número de pessoas. Então, a gente tem muita procura no consultório de pessoas que vêm para terapia por conta da ansiedade. E aí, lógico, depois, durante o processo terapêutico, a gente vai vendo todas as questões de histórico de vida, questões familiares, relacionamento, quanto que essas questões afetam, então, a saúde emocional dessas pessoas. Mas, de fato, com a pandemia, essa procura aumentou, as pessoas estão mais em contato, inclusive, com o seu mundo psíquico, né? Olhando cada vez mais para dentro de si, buscando respostas, buscando encontrarem-se consigo mesmas, né? Então, isso pode gerar também um processo de ansiedade quando essa pessoa não tem um auxílio ou uma diretriz para seguir e encontrar suporte emocional para essa travessia. Esse olhar para dentro, eu acredito que o que aconteceu na pandemia, as pessoas tiveram mais tempo para parar. Isso. Parou, começou a analisar a sua vida. O que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? E aonde despertou esse gatilho de ansiedade em algumas pessoas, porque elas viram que chegaram até aquele momento, mas estavam ali o porquê, né? E quais foram os primeiros sintomas que tu sentiu, assim, que a pessoa te procurou para tratar? É isso que tu está falando, né? Essa questão bem sutil, talvez, de saber qual é o sentido da minha vida, né? As pessoas passaram a olhar mais para isso, e também o fato de estarmos mais em casa junto com a nossa família, a nossa convivência com os nossos familiares de forma tão a miúde, assim, eclodiu mais os conflitos que talvez antes já existiam, mas que pela correria do dia a dia, cada um com seus afazeres fora de casa, talvez esses conflitos eles não estavam tão aparentes. Então, as pessoas trouxeram, num primeiro momento, muito essa questão de qual é o sentido da minha vida, quais os meus propósitos pessoais, muito essa questão do lado profissional também, né? De profissionalmente quem eu sou, como eu me realizo, ou as insatisfações, inclusive, e perceberam que, não, aqui não é mais o meu lugar, então como eu posso fazer para dar um passo adiante, para fazer uma transição de carreira, por exemplo, ou dentro das próprias relações, né, familiares, casamentos, muitos casamentos que se desfizeram. Então, essas duas questões, assim, da convivência e a questão profissional foram pontos que trouxeram muitas pessoas para dentro da terapia, já desenvolvendo sintomas de ansiedade persistentes, assim, intensos, né? Porque a ansiedade, ela pode sim ser aquela despertada pelas minhas dúvidas, mas também, falando de relacionamento, a convivência com outras pessoas, né? O jeito de ser da outra pessoa comigo também pode despertar, né? Sim. E tu acredita que o que é mais fácil da pessoa perceber? Que ela tá se sentindo mal porque outra pessoa está causando isso a ela, ou as dúvidas dela?
né? Então, Thaís, essa é uma grande questão, né? Porque geralmente a pessoa chega na terapia com uma queixa, trazendo o outro como o responsável por aquela dor que ela está sentindo. E no trabalho terapêutico, com muito cuidado, com muito respeito pela pessoa, pelas suas histórias, né? A gente vai trazendo a pessoa para um lugar de olhar para si e perceber, então, o que em mim movimenta aquela pessoa a agir de determinada forma que me fere. E por que eu preciso sustentar essa relação? Quais os ganhos que eu posso ter, então, através dessa dor? Porque, na verdade, os relacionamentos humanos, eles nos servem como aprendizado para a vida. Eles nos servem como um desafio mesmo para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender, para que a gente possa aprender a se posicionar dentro da relação, saber quais são os nossos limites e, inclusive, poder crescer junto. Por que não? Né? Não somente, então, se essa relação não me serve, se não dá mais certo, se essa pessoa me causa dor, o que eu posso fazer por mim que, consequentemente, vai afetar o outro e essa pessoa vai crescer junto comigo ou, em algum momento, essa relação vai se dissolver por consequência dos meus passos, né, de transformação e aí, em algum momento, isso acaba cada um seguindo o seu caminho mesmo, né? Às vezes a pessoa tem até a dificuldade, né, de compreender que não está vindo só da outra pessoa. Isso. Está vindo das expectativas dela, né? Sim. E também tem aquela dificuldade de soltar aquela dor, aquele sofrimento. Sim. Falando em dor, como a pessoa percebe no corpo o que ela está tendo uma crise de ansiedade? Os sintomas mais comuns são falta de ar, às vezes muita dor de cabeça também pode ser, porque a ansiedade ela vem de um processo mental e, por incrível que pareça, o nosso corpo sente mesmo quando a gente está vivenciando pensamentos persistentes e tóxicos, porque a gente se intoxica com os nossos pensamentos. A gente sente essas dores de cabeça, pode ser taquicardia, suor nas mãos, né? O corpo tremendo, assim, então é um estado nervoso quando é uma crise. Pode ser, a falta de ar é muito relatada, muito comum, assim. Mas esses sintomas, por exemplo, enxaqueca, que às vezes a pessoa fica apenas tomando um medicamento para dor de cabeça porque não sabe que emocionalmente ela está passando por um processo que precisa ser cuidado, aparentemente é algo somente no corpo, mas pode ter a ver, sim, com as suas vivências pessoais, profissionais e nos seus relacionamentos humanos, né? E tu acreditas que a ansiedade hoje tem perfil, tem idade, tem sexo? Não tem. Ela pode começar na infância, né? Pode começar na infância, as crianças têm vivenciado cada vez mais, é muito comum. Geralmente, quem percebe são as escolas, os professores que estão, né, atuando junto com as crianças. Com a pandemia, houve um avanço, porque aulas online, a criança tem que estar ali, muitas crianças que era obrigatório estar com a câmera ligada e as crianças terem vergonha, a pressão de dar conta de algo que, para elas, imagina, se nós adultos sofremos, né, para nos adaptar, as crianças muito mais, a falta do contato também, do contato mais próximo com os colegas, com o seu meio social, né, que a escola promove isso, e naquele período maior de isolamento, e aí depois todo um retorno, então, para as aulas presenciais. Então, esses 2 anos, assim, fizeram com que as crianças, de fato, sofressem muito por conta da pandemia, manifestando sintomas de ansiedade. E, Lísia, onde tu atende hoje? Onde fica teu consultório? Fica em Campinas, ali no Caplat Center, no Caplat Corporate, atendo ali. Atendo bastante online também. A pandemia também trouxe essa vivência. Eu já atendia, antes da pandemia, já tinha algumas clientes que foram clientes minhas aqui, depois se mudaram e a gente permaneceu fazendo atendimentos online. Então, eu já tinha um certo manejo, assim, mas depois, com a pandemia, levar todo mundo para o online foi um desafio. Deu tudo certo, ainda bem.
E muitas pessoas procuraram, muitos clientes novos, e foi uma experiência bastante gratificante, assim, de perceber que quando a pessoa ela está interessada, ela está empenhada no seu processo de cura, de transformação pessoal, essa transformação acontece, independente de ser presencial ou online, ela acontece, porque é um trabalho em dupla, né? Eu costumo dizer isso. Lógico que o presencial tem aquele contato, olho no olho, essa coisa do calor humano que a gente sente falta, né? Então, eu permaneço com atendimentos presenciais, mas para as pessoas que ou não moram aqui em São José, tem clientes de Floripa que não querem vir até aqui, ou clientes que estão em outras cidades. Eu tenho um cliente que agora está retornando para a Argentina, por exemplo, que já fazia atendimento online antes, aí voltou para São José e agora está voltando de novo para a Argentina. Então, a gente pode sim ter um bom vínculo terapêutico, mesmo através do atendimento online, ele funciona de acordo com a dedicação mesmo de cada um. Concordo, porque é um trabalho... É uma dupla, né? É uma dupla. É o psicólogo com o seu paciente. Exato. Liz, eu quero te agradecer. Obrigada. Pela tua entrevista. Foi assim, foi muito bom. Eu tenho certeza que as pessoas ainda não se perceberam, estão começando a se perceber agora, porque a gente está falando muito sobre isso. Sim. Né? Então, eu agradeço a tua participação. Uma boa semana. Obrigada, foi um prazer estar aqui também. Contem comigo. Muito feliz por poder trazer a psicologia para o público. Acho que é de extrema importância, realmente. Com certeza é. Muito obrigada, querida. Voltamos em seguida. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena, Madalena. Hi, recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina.
meus caminhos, pois não sei por onde vou. Luz do céu, luz de Deus, abra meus caminhos, meu coração na voz de Jesus, nosso irmão. Ave Maria, Mãe de Deus e Mãe de todos nós, peço vossa proteção. Abra meus caminhos, meu coração, na voz de Jesus, nosso irmão. Ave Maria, Mãe de Deus e Mãe de todos nós, peço vossa proteção. Abra meus caminhos, meu coração, na voz de Jesus, nosso irmão. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primer TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Continuamos o programa Show da Tarde. Agora nós vamos falar de delícias, porque o cheiro que está aqui está maravilhoso. A mesa que está aqui ao meu lado está muito convidativa. E eu estou aqui com a Keren Azevedo. Keren, seja bem-vinda. A Keren vai falar um pouquinho, né, da empresa dela. Keren, tu atuas hoje com a Vida Natural, né? É uma rede de lojas. Pode falar um pouquinho para a gente como que começou o teu trabalho? Sim, então. A Vida Natural é uma empresa familiar, né? Nós trabalhamos ali praticamente toda a família. A gente trabalha já na Grande Florianópolis há 23 anos e a gente tem uma grande gama de produtos de fabricação própria, que é o nosso diferencial. E a gente se especializou bastante também na produção dos produtos sem glúten, que é para um público... Antigamente era para um público específico, né, que eram os celíacos. Hoje,
todo mundo, né, quer comer sem glúten e sem lactose, porque acaba sendo um pouco mais saudável. Então, a gente se especializou bastante nesse diferencial. Nós temos ali aproximadamente 150 itens de fabricação nossa. A gente tem a loja do Cobrasol, que fica na Ademar da Silva, bem pertinho da Caixa Econômica, quase em frente. E temos a do centro agora, que mudou o endereço, foi para Tenente Silveira. Ficou uma loja bem ampla, espaço para lanchonete, tanto uma quanto a outra tem, né? E a gente está aí, o nosso papel é estar a serviço da saúde da nossa população. Tocou num ponto que achei interessante, sobre o glúten. Realmente houve um tempo atrás que foi o boom, né, onde as pessoas começaram a sentir esses sintomas, né, os celíacos. Isso. E muita gente até não tinha o hábito de se alimentar. Eu acho que até para eles no começo foi difícil essa adaptação, né, da rotina alimentar. E hoje outro público também se aderiu, né, a esse tipo de alimento. E o que tu acha que causou isso, esse interesse, o que despertou interesse nesse tipo de alimento? Então, bem como você falou, na época era bem difícil encontrar e os celíacos estavam desesperados, né? Então, quem encabeça a nossa produção, quem tem todas as receitas em mente, né, e transforma é minha mãe. Então, na época, assim, ela tinha alguns clientes desesperados, literalmente, né? Aí ela disse, não, então eu vou começar a criar uma linha, né, sem glúten e tal. E daí ela foi em frente, a gente também tem a produção separada, porque exige, né, uma produção livre de contaminação e tal. E eu creio que hoje as pessoas estão procurando muito isso por conta de que o trigo não é o mesmo de antigamente, existe ali uma transformação muito grande nas moléculas ali desse alimento, né? Ele não é mais um alimento como era, ele se tornou um produto alimentício, digamos assim. Então, ele é difícil de digestibilidade em muitas pessoas. Até mesmo os que não são celíacos, a gente ouve muitos nossos clientes falarem que eles têm uma certa dificuldade na digestão, porque não que eles sejam celíacos, mas eles são sensíveis ao glúten. Então, tem aparecido muitas pessoas assim, né? E daí a gente tem atendido bastante essa demanda, assim, desse público, né? E as pessoas se sentem mais leves. Por exemplo, alguns problemas de saúde que são relatados diminuem bastante, dores nas articulações, problema no intestino, refluxo. Então, e os nutricionistas, nossos queridos parceiros, né? Temos bastante nutricionistas aí que nos indicam. E eles também têm passado essa dieta livre do glúten, né? Assim, diminuir o maior possível, né, que você conseguir ali da tua rotina. Não que a gente não tenha também, né, os alimentos. Hoje eu trouxe até um pãozinho, que é o pãozinho de aveia. A nossa linha de produtos com glúten, no caso, a gente também faz, né? Mas daí a gente evita colocar ali os conservantes, acidulantes, tudo mais, né? Esse pão, por exemplo, se você for comprar um pão integral na prateleira do supermercado, ele vai durar muito tempo, porque ele é muito cheio de conservantes, né? A gente tem esse cuidado, a gente não coloca. Um cliente ainda brincou um dia, eu fui viajar e deixei o pão em cima da prateleira, e quando eu voltei, o pão não estava estragado, que era o pão do mercado, né? E esse aqui, que a gente não põe conservante, ele tem uma validade mais curta, mas aí pelo menos você sabe que está ingerindo algo que não vai te encher de aditivos, né, conservantes no teu organismo. Na verdade, esse é o pão natural, é aquele que a gente deveria, né, se alimentar. Não, que na verdade esse mercado ele é industrializado, né, como tu mesmo falou, vai produtos que a gente nem sabe o que vai ele durar tanto tempo. Agora eu gostaria que tu falasse aqui, vamos apresentar um pouco os produtos que a gente trouxe, que tu trouxe aqui para mostrar pra gente, né? Isso aqui é uma torta, um bolo. Esse é um bolinho, daí a massa dele é bem funcional, ela vai chia, nozes, castanha do Pará. Essa vai um pouquinho de trigo integral, né? E aí, por cima, a gente coloca as frutinhas secas para não introduzir muito açúcar nessa receita, né? Mas, assim, os ingredientes, o doce natural, né, das frutinhas. Desculpa te interromper. Quando eu compro um bolinho desse, o sabor, tu falou que vai pouco açúcar. A pessoa sente o sabor ali doce?
Sente sim. Aham. A gente tem esse cuidado também, porque, na verdade, se você vai fazer um bolo, você quer comer algo doce, né? Sim. Então, lá na produção, a gente... não, então vamos deixar ele docinho, mas que seja um doce mais saudável, né? Então, os nossos bolos são bem docinhos, bem gostosos. E o que mais você trouxe aqui pra gente? Aí, eu trouxe aqui, ó, esse aqui chama o Croque Chia. Ele é um saborzinho com o tempero lemon pepper, e ele tem Ora Pronobis, que é uma plantinha bem proteica, né? Sim. E esse também é sem glúten, então a gente coloca chia, Ora Pronobis, então ele é fonte de gordura boa, proteínas vegetais, né? E o patezinho que eu trouxe aqui é a maionese vegana, que a gente faz com amêndoas, que dá para acompanhar bem com esse biscoitinho. Nossa, a maionese tá linda, gente. Tá, e ela é muito saborosa. Esse aqui é o palitinho de gergelim, que ele é feito, a massinha dele também com aipim, né? Então, ele também é um produto rico em carboidratos bons e gordura boa do gergelim. Então, aí o pãozinho a gente coloca bastante aveia. Esse daí já é o pãozinho integral, né, com aveia, para que eles fiquem alimentos nutritivos, né? Que tipo de farinha é substituída para não usar o trigo? A gente usa um mix de farinhas, que a gente chama de farinha preparada. É a farinha de arroz, fécula de batata, fécula de mandioca. Na maioria dos produtos se usa essa, porque daí com essa mistura se dá uma melhor liga, né? A gente usa também a goma xantana, que é tipo um espessante, né? Porque o trigo ele tem aquela liga natural, Sim. né? E aí as outras farinhas a gente tem que estar auxiliando com esses espessantes e tal, mas tudo é muito natural, né? E também em loja nós temos muitas outras farinhas para vender, farinha de grão de bico, farinha de amêndoas, farinha das oleaginosas, que você pode estar fazendo as receitinhas em casa com outros tipos de farinha, que daí você, dependendo da tua dieta, da tua reeducação alimentar, algumas vão ter menos carboidrato, outras vão ter mais fibras, e assim você vai adequando daí conforme o teu estilo, né, de alimentação. E tu tem percebido que as pessoas estão se adaptando facilmente? Sim, na verdade não é difícil, né? A alimentação natural ela não é difícil. Só que a pessoa precisa ter um pouquinho de persistência no começo, né? Fazer aquelas mudanças, aqueles hábitos. Aí depois que você, como diz outro, pega no tranco, é muito bom, é muito saudável, é muito gostoso tu acordar, se sentir bem, digestão boa. É um estilo de vida maravilhoso. Eu amo, né? Eu falo por amor, assim, até quando eu tinha 6 anos de idade, eu tive uma doença autoimune. E na época eu fui desenganada pelos médicos. Nossa. E nós iniciamos desde então essa alimentação natural em casa. E claro, a medicina ortomolecular ajudou no tratamento, sim, mas a base é a alimentação, né? O alimento ele é muito importante para a saúde e eu vou falar para vocês, eu estou vendo ela aqui, bem pertinho, muda a pele, muda o cabelo, muda, né, a nossa estrutura física. E eu senti isso falando sobre mim, porque eu mudei o meu ritmo alimentar depois que eu saí, que eu casei. Eu mudei muito meus hábitos alimentares e não foi para melhor. Então, reflete sim na saúde, tá, gente? Keren, eu quero te agradecer. Imagina. Muito sucesso lá na empresa de vocês. Obrigada. Sou cliente, vou continuar sendo. E agora eu vou mudar. Além da matéria-prima que eu já compro, agora eu vou também, com certeza, comprar os alimentos, tá bom? Que bom. Eu que Muito agradeço, obrigada. tá, por ter vindo. Voltamos em seguida. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você.
Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAM. Boa tarde, amigos do Show da Tarde. Mais uma vez, prazer estar com vocês. Hoje estamos aqui com a ilustre presença do nosso amigo André